Existem momentos em que você olha para a sua vida e pensa que já é tarde demais. Tarde demais para recomeçar. Tarde demais para sonhar de novo. Tarde demais para acreditar que algo ainda pode mudar. Mas isso é apenas a voz do medo. Porque enquanto você pensa que tudo terminou, eu ainda estou escrevendo sua história. Eu não trabalho com finais antecipados, eu trabalho com novos começos. Aquilo que parece um ponto final, muitas vezes é apenas uma vírgula. Ainda existem capítulos que você não viveu, milagres que você ainda não viu, caminhos que você ainda não percorreu. Você não consegue enxergar agora, mas existe algo sendo preparado. Cada dificuldade que você enfrentou está formando uma história de vitória. Cada lágrima que caiu está regando algo que ainda vai nascer. Nada foi em vão. Nem a dor, nem a espera, nem o silêncio. Tudo está sendo usado para construir algo maior. Confie no processo. É mesmo quando o caminho parecer difícil, mesmo quando as respostas demorarem, porque aquilo que eu comecei na sua vida, eu mesmo vou completar. Sua história não terminou. Na verdade, ela ainda está apenas começando. Existem momentos em que você olha para a sua vida e pensa que já é tarde demais. Tarde demais para recomeçar. Tarde demais para sonhar de novo. Tarde demais para acreditar que algo ainda pode mudar.
mas isso é apenas a voz do medo. Porque enquanto você pensa que tudo terminou, eu ainda estou escrevendo sua história. Eu não trabalho com finais antecipados, eu trabalho com novos começos. Aquilo que parece um ponto final, muitas vezes é apenas uma vírgula. Ainda existem capítulos que você não viveu, milagres que você ainda não viu, caminhos que você ainda não percorreu. Você não consegue enxergar agora, mas existe algo sendo preparado. Cada dificuldade que você enfrentou está formando uma história de vitória. Cada lágrima que caiu está regando algo que ainda vai nascer. Nada foi em vão. Nem a dor, nem a espera, nem o silêncio, tudo está sendo usado para construir algo maior. Confie no processo. Mesmo quando o caminho parecer difícil, mesmo quando as respostas demorarem, porque aquilo que eu comecei na sua vida, eu mesmo vou completar. Sua história não terminou. Na verdade, ela ainda está apenas começando. Talvez você esteja tentando entender por que tantas coisas mudaram em sua vida, por que caminhos que pareciam seguros de repente se tornaram incertos. Talvez você esteja tentando encontrar respostas para perguntas que ainda não têm explicação. Talvez o peso do amanhã esteja tentando roubar sua paz hoje, mas escute com atenção. Eu estou guiando cada passo seu, mesmo quando você não percebe. O caminho que parece confuso agora ainda está dentro do plano que eu preparei.
Você não está andando perdido, você está sendo conduzido. Mesmo quando o caminho parece escuro, eu continuo sendo a luz. Mesmo quando o medo tenta falar mais alto, minha voz ainda está acima dele. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. Porque eu já estou no seu amanhã. Eu já conheço as portas que vão se abrir. Eu já preparei encontros que mudarão sua história. Aquilo que hoje parece pequeno, amanhã será parte de algo grande. Cada experiência que você viver está formando algo dentro de você. Força, sabedoria, fé. Eu não estou apenas mudando o seu caminho, eu estou preparando você, preparando seu coração, preparando sua mente, preparando sua história. Porque o que eu tenho para a sua vida é maior do que você imagina. Talvez você esteja tentando entender por que tantas coisas mudaram em sua vida, por que caminhos que pareciam seguros de repente se tornaram incertos. Talvez você esteja tentando encontrar respostas para perguntas que ainda não têm explicação. Talvez o peso do amanhã esteja tentando roubar sua paz hoje, mas escute com atenção. Eu estou guiando cada passo seu, mesmo quando você não percebe. O caminho que parece confuso agora ainda está dentro do plano que eu preparei. Você não está andando perdido, você está sendo conduzido. Mesmo quando o caminho parece escuro, eu continuo sendo a luz. Mesmo quando o medo tenta falar mais alto, minha voz
ainda está acima dele. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. Porque eu já estou no seu amanhã, eu já conheço as portas que vão se abrir. Eu já preparei encontros que mudarão sua história. Aquilo que hoje parece pequeno, amanhã será parte de algo grande. Cada experiência que você viveu está formando algo dentro de você. Força, sabedoria, fé. Eu não estou apenas mudando seu caminho, eu estou preparando você, preparando seu coração, preparando sua mente, preparando sua história. Porque o que eu tenho para a sua vida é maior do que você imagina. Você olhou para o céu muitas vezes e perguntou por que tantas portas se fecharam, por que caminhos que pareciam certos de repente desapareceram diante de você. Você pensou que era rejeição, pensou que era atraso, pensou que eu tinha esquecido da promessa que um dia eu coloquei no seu coração. Mas enquanto você chorava por aquilo que perdeu, eu estava protegendo você de algo que não podia ver. Enquanto você lamentava o caminho que acabou, eu estava abrindo outro que ainda não chegou. Nem tudo que sai da sua vida é perda. Algumas coisas são livramento silencioso. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas são proteção que você ainda não entende. Eu conheço caminhos que você não conhece. Eu vejo perigos que você não consegue enxergar. E muitas vezes o meu amor por você se manifesta no que eu não permito acontecer. Eu sei que existem noites difíceis, noites em que a dúvida fala alto, noites em que o silêncio parece pesado. E você se pergunta se alguém está ouvindo. Mas eu ouvi cada oração, cada palavra que você falou em segredo, cada lágrima que caiu do seu rosto quando ninguém estava por perto. Nada disso foi
Cristo por mim. Cada batalha que você enfrentou, eu estava ao seu lado. Mesmo quando você não percebeu, eu nunca abandonei você, nem por um momento. E aquilo que eu preparei para a sua vida ainda está diante de você. Continue caminhando, continue confiando, porque aquilo que parece atraso hoje, amanhã será testemunho. Você olhou para o céu muitas vezes e perguntou por que tantas portas se fecharam, por que caminhos que pareciam certos de repente desapareceram diante de você. Você pensou que era rejeição, pensou que era atraso, pensou que eu tinha esquecido da promessa que um dia eu coloquei no seu coração. Mas enquanto você chorava por aquilo que perdeu, eu estava protegendo você de algo que não podia ver. Enquanto você lamentava o caminho que acabou, eu estava abrindo outro que ainda não chegou. Nem tudo que sai da sua vida é perda. Algumas coisas são livramento silencioso. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas são proteção que você ainda não entende. Eu conheço caminhos que você não conhece. Eu vejo perigos que você não consegue enxergar. E muitas vezes o meu amor por você se manifesta no que eu não permito acontecer. Eu sei que existem noites difíceis, noites em que a dúvida fala alto, noites em que o silêncio parece pesado e você se pergunta se alguém está ouvindo. Mas eu ouvi cada oração, cada palavra que você falou em segredo. Cada lágrima que caiu do seu rosto quando ninguém estava por perto. Nada disso foi esquecido. Cada passo que você deu até aqui foi visto por mim. Cada batalha que você enfrentou, eu estava ao seu lado. Mesmo quando você não percebeu, eu nunca abandonei você, nem por um momento. E aquilo que eu preparei para a sua vida ainda está diante de você. Continue caminhando,
será testemunho. Você já caminhou por dias difíceis, dias em que o peso parecia grande demais, dias em que o silêncio parecia responder mais alto do que qualquer oração. Você olhou ao redor e sentiu como se estivesse sozinho, como se ninguém entendesse a luta que existe dentro do seu coração. Mas mesmo nesses momentos, eu nunca me afastei de você. Eu estava ali nos momentos em que você chorou em silêncio, nas noites em que o sono não vinha, nas perguntas que você fez olhando para o céu. Eu ouvi cada uma delas, eu vi quando você tentou ser forte, mesmo quando tudo dentro de você estava canção. Eu vi quando você continuou caminhando, mesmo quando parecia não haver direção. Nada disso passou despercebido. Eu conheço a sua história, eu conheço as batalhas que você enfrentou, e também conheço a força que ainda existe dentro de você. Porque fui eu quem colocou essa força aí, mesmo quando você pensou em desistir. Algo dentro de você disse para continuar. Essa voz sou eu. Eu nunca te abandonei, nem por um momento, mesmo quando o caminho parecia escuro. Minha mão ainda estava segurando a sua, mesmo quando você não conseguia sentir. Minha presença ainda estava ali, e aquilo que parece tão gozo hoje, um dia fará sentido. Porque eu estou conduzindo cada passo, mesmo quando você não consegue ver. Continue caminhando, continue confiando, porque a história que eu estou escrevendo na sua vida ainda não terminou.
já caminhou por dias difíceis, dias em que o peso parecia grande demais, dias em que o silêncio parecia responder mais alto do que qualquer oração. Você olhou ao redor e sentiu como se estivesse sozinho, como se ninguém entendesse a luta que existe dentro do seu coração. Mas mesmo nesses momentos, eu nunca me afastei de você. Eu estava ali nos momentos em que você chorou em silêncio, nas noites em que o sono não vinha, nas perguntas que você fez olhando para o céu. Eu ouvi cada uma delas. Eu vi quando você tentou ser forte, mesmo quando tudo dentro de você estava cansado. Eu vi quando você continuou caminhando, mesmo quando parecia não haver direção. Nada disso passou despercebido. Eu conheço a sua história, eu conheço as batalhas que você enfrentou, e também conheço a força que ainda existe dentro de você. Porque fui eu quem colocou essa força aí. Mesmo quando você pensou em desistir, algo dentro de você disse pra continuar. Essa voz sou eu nunca te abandonei, nem por um momento. Mesmo quando o caminho parecia escuro, minha mão ainda estava segurando a sua. Mesmo quando você não conseguia sentir, minha presença ainda estava ali. E aquilo que parece confuso hoje, um dia fará sentido. Porque eu estou conduzindo cada passo, mesmo quando você não consegue ver. Continue caminhando, continue confiando, porque a história que eu estou escrevendo na sua vida ainda não terminou. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e sentindo que muitas coisas não aconteceram como você imaginava. Sonhos que ficaram pelo caminho, planos que mudaram de direção, momentos que trouxeram mais perguntas do que respostas.
E às vezes isso faz você pensar que talvez o melhor já tenha passado. Mas escute com atenção, o melhor ainda não chegou. Eu ainda estou preparando caminhos que você nem imagina. Estou organizando encontros que vão transformar sua história. Aquilo que parece demora, na verdade é preparação. Existem coisas que precisam acontecer dentro de você antes que aconteçam ao seu redor. Força, sabedoria, maturidade, fé. Tudo isso está sendo construído agora. Mesmo quando você acha que nada está acontecendo. Eu nunca parei de trabalhar na sua vida. Cada porta que se fechou abriu espaço para algo melhor. Cada atraso preparou um momento perfeito. E cada lágrima que caiu está regando algo que ainda vai florescer. Confie no tempo, confie no caminho, confie no processo. Porque aquilo que eu preparei pra você é maior do que os seus medos, maior do que as suas dúvidas, maior do que qualquer obstáculo. Continue caminhando. O melhor da sua história ainda está à frente. E quando você olhar para trás, vai entender que tudo estava acontecendo exatamente como deveria. Preparando caminhos que você nem imagina. Estou organizando encontros que vão transformar sua história. Aquilo que parece demora, na verdade é preparação. Existem coisas que precisam acontecer dentro de você antes que aconteçam ao seu redor. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e sentindo que muitas coisas não aconteceram como você imaginava. Sonhos que ficaram pelo caminho, planos que mudaram de direção, momentos que trouxeram mais perguntas do que respostas. E às vezes isso faz você pensar que talvez o melhor já tenha passado. Mas escute com atenção, o melhor ainda não chegou. Imagina, estou organizando encontros que vão transformar sua história. Aquilo que parece demora, na verdade é preparação.
Existem coisas que precisam acontecer dentro de você antes que aconteçam ao seu redor. Força, sabedoria, maturidade, fé, tudo isso está construído agora. Mesmo quando você acha que nada está acontecendo, eu nunca parei de trabalhar na sua vida. Cada porta que se fechou abriu espaço para algo melhor. Cada atraso preparou no momento perfeito, e cada lágrima que caiu está regando algo que ainda vai florescer. Confie no tempo, confie no caminho, confie no processo, porque é aquilo que eu preparei para você é maior do que os seus medos, maior do que as suas dúvidas, maior do que qualquer obstáculo. Continue caminhando, o melhor da sua história ainda está à frente. E quando você olhar para trás, vai entender que tudo estava acontecendo exatamente como deveria. Eu vejo cada detalhe da sua vida, mesmo aqueles que você acha pequenos. Eu vejo as preocupações que passam pela sua mente e as perguntas que você guarda no coração. Você tenta resolver tudo sozinho, tenta encontrar respostas para cada situação, mas existem coisas que não dependem da sua força, dependem apenas da sua confiança em mim. Eu estou cuidando do que você não consegue controlar. Estou abrindo caminhos onde você só vê barreiras. Estou preparando soluções antes mesmo do problema aparecer. Confie em mim, mesmo quando não entender o processo, mesmo quando o tempo parecer demorado, porque aquilo que estou preparando vai trazer paz ao seu coração e fará você entender que eu sempre estive no controle de tudo.
que você não consegue controlar. Estou abrindo caminhos onde você só vê barreiras. Estou preparando soluções antes mesmo do problema aparecer. Confie em mim, mesmo quando não entender o processo, mesmo quando o tempo parecer demorado, porque aquilo que estou preparando vai trazer paz ao seu coração e fará você entender que eu sempre estive no controle de tudo. Eu vejo cada detalhe da sua vida, mesmo aqueles que você acha pequenos. Eu vejo as preocupações que passam pela sua mente e as perguntas que você guarda no coração. Você tenta resolver tudo sozinho, tenta encontrar respostas para cada situação. Mas existem coisas que não dependem da sua força, dependem apenas da sua confiança em mim. Eu estou cuidando do que você não consegue controlar. Estou abrindo caminhos onde você só vê barreiras. Estou preparando soluções antes mesmo do problema aparecer. Confie em mim, mesmo quando não entender o processo, quando o tempo parecer demorado, porque aquilo que estou preparando vai trazer paz ao seu coração e fará você entender que eu sempre estive no controle de tudo. Não consegue controlar. Estou abrindo caminhos onde você só vê barreiras. Estou preparando soluções antes mesmo do problema aparecer. Mesmo quando o tempo parecer
está mais perto do que imagina. Não pare agora. Eu vi quando você pensou em desistir. Eu vi quando o cansaço falou mais alto. Eu ouvi quando você disse: eu não aguento mais. Mas você continuou, mesmo fraco, mesmo com medo, mesmo sem entender. Cada batalha que você enfrentou fortaleceu algo dentro de você. Cada lágrima derramada regou algo que ainda vai florescer. Você não percebe, mas está mais forte do que no início dessa jornada. Mas eu estou renovando suas forças, eu estou restaurando sua esperança, eu estou reacendendo sua fé. Você não chegou até aqui para parar agora. Só mais um passo, só mais um dia, só mais uma oração. A vitória está mais próxima do que sua dúvida consegue enxergar. Não desista agora, eu estou lutando por você. Não desista agora, o milagre já está a caminho. Continue. Eu estou ao seu lado. Você chama de demora. Eu chamo de preparação. Você chama de silêncio. Eu chamo de estratégia. Enquanto você olha para o relógio, eu olho para o propósito. Enquanto você conta os dias, eu conto os detalhes. Você pensa que nada está acontecendo, mas o invisível está em movimento. Portas estão sendo alinhadas, pessoas estão sendo posicionadas.
Algumas respostas não vieram, porque ainda não era o momento certo. Algumas oportunidades não prosperaram, porque eu estava evitando algo maior. O que você perdeu foi livramento. O que você não recebeu foi proteção. Eu estou trabalhando em silêncio, mesmo quando você não percebe. Eu estou movendo o que você não vê, preparando o que você não imagina. Nada está parado, nada está esquecido. Eu continuo escrevendo cada detalhe da sua história. Você queria rapidez, mas eu estou construindo firmeza. Você queria resultado imediato, mas eu estou formando caráter. Grandes promessas exigem estruturas fortes, e eu estou fortalecendo você para sustentar o que está por vir. Se eu entregasse agora, você não entenderia o valor. Se eu revelasse tudo, você não suportaria o peso. Confie no processo. O invisível está se organizando, o improvável está se alinhando, o impossível está sendo desenhado em silêncio. Você não vê, mas já começou. Você não sente, mas já está acontecendo. Eu estou trabalhando em silêncio, nada saiu do controle. O tempo não me limita, e o seu milagre não está atrasado. Eu sei o momento certo. Mesmo quando você sentiu que todos se afastaram, eu permaneci. Mesmo quando o silêncio foi mais alto que as palavras, eu estava aí. Você confiou em pessoas e algumas partiram. Você acreditou em promessas que não foram cumpridas. E isso feriu você profundamente. Você começou a se perguntar se poderia confiar novamente, se poderia se abrir novamente, se poderia continuar acreditando. Mas enquanto você olhava para portas fechadas, eu já estava preparando novas entradas. Enquanto você chorava pelo que perdeu, eu estava protegendo você do que poderia destruir você. Você não viu, mas muitas batalhas foram vencidas sem que você precisasse lutar. Você não está sozinho, nem na noite mais escura, nem no dia mais difícil. Eu caminho com você, eu permaneço com você, eu seguro sua mão
Há momentos em que a fé parece pequena. Há momentos em que a força parece acabar. Mas eu não dependo da sua força. Eu sou a sua força. Eu não dependo da sua estabilidade. Eu sou o seu sustento. Eu não dependo da sua coragem. Eu sou a sua proteção. Se você ainda está aqui, é porque eu ainda estou sustentando você. Quando você pensar em desistir, lembre-se, eu nunca desisti de você. Quando você pensar que está só, olhe novamente. Eu estou ao seu lado. Quando você achar que perdeu tudo, confia. Eu ainda sou tudo que você precisa. Sozinho, essa batalha não é só sua, essa jornada não é vazia. Eu estou escrevendo cada capítulo e o final será de vitória. Continue. Eu estou caminhando com você.